transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Ok, recebiu. Bom, pessoal, agora vocês me ouvem? Tivemos aqui um pequeno problema técnico com o nosso headset, então vamos sem ele mesmo. Espero que todos estejam bem, todos estejam acompanhando, estejam tendo um excelente dia. E é um excelente dia para a gente conversar hoje sobre o ArcGIS Maps for Office. Vocês vão ver como é incrível e quão fácil é eu produzir mapas e fazer análises dentro do meu próprio Microsoft Office, sem eu ter que sair do PowerPoint e sem ter que sair do Excel. Realmente é uma ferramenta que ainda não é tão utilizada, mas vocês vão ver o poder da geografia para você trabalhar com dados tabulares ou trabalhar no seu PowerPoint. Vocês vão ver como que é muito prático e como que traz muitas vantagens para vocês, nossos usuários. Então, bem-vindos a todos que estão entrando na sala agora. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, estou aqui juntamente com o Saulo Gustavo. E a gente vai fazer uma primeira enquete bem rápida para conhecer um pouco melhor, interagir mais com vocês. Eu vou liberar aqui essa enquete para a gente entender sobre o ArcGIS, sobre a plataforma ArcGIS. Se vocês já são usuários, se não são usuários, porque isso vai auxiliar diretamente a gente saber também como que nossa audiência tem trabalhado. E só reiterando como que vai ser nossa agenda hoje, enquanto todos terminam de responder as perguntas, nós vamos fazer uma pequena introdução sobre o que é o ArcGIS Maps for Office, como ele funciona, a quem ele se destina. Depois disso, a gente vai ter uma série de demonstrações práticas aí no Excel com o Saulo Gustavo, e depois eu vou fazer algumas apresentações no PowerPoint também. Então, a gente já pode finalizar aqui essa primeira enquete. Agradeço a todos que responderam. E a gente vê aqui que temos quase 60% das pessoas têm licença, está vigente, muito bem. 35% não possuem nenhuma licença e 8% têm licença, mas não está vigente. Além da gente conhecer melhor a audiência, por que é importante nós sabermos se você tem licença, está vigente, não possui licença, enfim. Porque para a gente usar o ArcGIS Maps for Office, a gente precisa ter apenas um usuário nomeado do ArcGIS Online ou do ArcGIS Enterprise, como a gente vai ver. E no caso, essa licença do ArcGIS Online, você tendo a sua licença do ArcGIS vigente, você já tem direito a ter a licença do ArcGIS Online de maneira gratuita, já está incluso, e aí você pode usar de maneira gratuita, sem qualquer custo adicional, o Maps for Office. Você simplesmente consegue baixar no seu Office, utilizar todo o poder da plataforma dentro do Microsoft Office. Então, não tem qualquer custo adicional para quem já tem licença vigente, é só ativar. Para quem ainda não possui licença, você também consegue adquirir simplesmente uma conta do ArcGIS Online, que ela é bastante acessível, e aí você tem acesso com Code Apps, como a gente vai mostrar, inclusive, a do Maps for Office. Para quem tem licença e não está vigente, é simplesmente atualizar a licença
e já vai ter uso sem qualquer custo adicional. Isso que é bem legal do Maps for Office. Então, alguns pontos importantes que vão nortear a nossa conversa aqui nesse webinar é a importância da localização. Eu creio que todos já saibam de quão importante e quão poderosa é a geografia nas análises que a gente faz. E você não precisa ser um especialista GIS para fazer isso quando a gente usa o Maps for Office. Você pode fazer tudo isso sem precisar sair do Excel ou do PowerPoint. Vocês vão ver como é incrível ele habilitar esse plugin, fazer todo o nosso dado da plataforma ArcGIS, cruzar com os dados tabulares e fazer as análises. Então aqui eu já gostaria de chamar a minha segunda e a minha terceira enquete, à medida que já temos um grande número de pessoas conectadas. E a primeira pergunta é se você tem planilhas Excel, se trabalha com Excel, com dados que contenham algum endereço ou localização. Seja uma lat long, seja um endereço, seja uma geografia genérica, nome do estado, nome da cidade, nome do país. Então, a gente quer saber se vocês têm trabalhado. A grande maioria, sim, trabalha. 85% trabalha já com planilhas Excel que tem algum dado de localização. Perfeito. Isso daqui vai muito em encontro, enquanto a gente já lança a segunda enquete, isso daqui vai muito em encontro a um estudo que uma universidade americana fez, em que ela disse que 80% dos dados tem algum componente geográfico. Então, 84% da nossa audiência que trabalha com planilhas que tenha um componente geográfico. E agora a nossa segunda enquete é justamente para saber se vocês têm a necessidade de inserir mapas nos slides do PowerPoint. Quão frequente é na sua empresa o pessoal de outros setores pedirem, gera um mapa, quero colocar no PowerPoint, quero colocar na minha apresentação, quero colocar no e-mail, quero anexar no Outlook, eu preciso fazer um mapa. Então, quantos de vocês têm que inserir mapas nos slides? Uma quantidade muito grande. Enquanto isso, a gente vai encerrar essa outra enquete. Muito bom interagir com todos vocês, pessoal. Lembro mais uma vez que o chat está à disposição. O Saulo está aqui nos acompanhando no chat, até ele ter cliente faça a apresentação. Muito bem, a gente está falando com a audiência correta. Todos vocês trabalham com dados geográficos no Excel. A grande maioria precisa inserir slides no PowerPoint. Então, é tudo isso que a gente vai ver a partir de agora. Só que a gente queria pontuar sobre o que são as apps e em qual contexto o Maps for Office. O ArcGIS, enquanto plataforma, ele tem evoluído muito. Antes, a gente tinha, no primeiro momento, o ArcGIS enquanto um simples desktop, ou seja, uma pessoa isolada que trabalhava com geoprocessamento e armazenava seus arquivos. Num segundo momento, ele evoluiu a ponto de trabalhar numa estrutura de server, de servidor, trabalhar em rede, em que eu compartilhava lá os meus files de database, salvava os meus arquivos. E hoje, ele evoluiu ao ponto do que a gente chama de WebGIS, que, ou seja, o que isso significa? Eu vou ter todos os meus dados compartilhados em qualquer dispositivo, em qualquer local, a qualquer momento, para poder consumi-los, seja no desktop, seja no mobile, seja numa aplicação totalmente fora do contexto de um ArcGIS desktop, como é o caso do Maps for Office, que é o que a gente vai mostrar. E nisso a gente consegue alavancar o poder do GIS para todos na organização, sem que eu seja um especialista de GIS ou um usuário avançado de geoprocessamento. E as apps que nós estamos comentando bastante, elas estão trazendo o poder do GIS para todos. O que são as apps? Elas são os recortes de funcionalidades do GIS que eu consigo direcionar para um público-alvo mais específico. Ou seja, como eu demonstro aqui nessa figura, nesse slide, eu tenho apps para campo, ou seja, para minha equipe de campo eu posso usar o ArcGIS Mobile, por exemplo. Tenho apps para quem trabalha no setor de BI, Business Apps, então eu tenho apps para interagir com a sociedade, tenho os meus dashboards gerenciais também, que eu consigo colocar numa sala de situação, consigo compartilhar meu time de gestão. Então, nós conseguimos hoje, de certa forma, desmembrar a plataforma ArcGIS, além do que vocês já conhecem, e fornecer uma série de apps focadas para problemas e negócios específicos, e elas já são componentes da plataforma. O que é tão interessante das apps, da gente saber? As apps, elas apoiam a sua organização também de duas maneiras muito interessantes. Se você que está assistindo a gente, se você é um gestor, você consegue expandir o investimento que você fez no seu ArcGIS, seja no ArcGIS Online ou no ArcGIS Enterprise, como a gente comentou. As apps, elas resolvem problemas comuns e você vai garantir que todo mundo na sua organização tenha a mesma informação. Então, vamos supor que o RH precise trabalhar com alguma ferramenta, com algum componente geográfico. Você pode disponibilizar isso através de uma app. E não precisa consumir toda a plataforma, usar as extensões. Você consegue garantir que ele tenha o mesmo acesso à informação que alguém técnico, disponibilizando isso
esse dado através de uma app. E se você é um analista GIS, se você é um especialista em geoprocessamento, a app vai destacar ainda mais o seu trabalho, porque você consegue compartilhar os seus dados através do ArcGIS Online, ou através do porto do ArcGIS Enterprise, como você vai ver aqui, e as pessoas de outros departamentos vão conseguir consumir essas informações. Ou seja, se você não é usuário GIS e quer usar o Maps for Office, você vai conseguir consumir os dados que o pessoal especialista está produzindo. Você, que é o especialista, vai ter mais visibilidade do seu trabalho, vai conseguir com que outros departamentos desenvolvam usando seus dados geoespaciais, e vai ser como um curador dos dados, né? Você que vai dar o crivo, vai avaliar os dados, a qualidade dos dados, então você vai conseguir alavancar a produtividade, otimizar o trabalho de campo, empoderar as análises baseadas em geografia e promover produtos e informações mais atraentes. Dessa forma, quando a gente fala de apps no contexto do ArcGIS, e aqui há apps para escritório, eu queria destacar 4 pontos muito interessantes. Primeiro, as apps são fáceis de ser utilizadas. Segundo ponto, é que elas podem ser consumidas por qualquer pessoa na sua organização. São apps que são cortadas, direcionadas para um problema de negócio, elas têm a característica de ser muito a dor daquele problema de negócio, de serem muito intuitivas. Terceiro ponto, você vai conseguir ter muitos insights que você não tinha antes, quando você integra esse contexto geográfico. E por último, você vai ter bastante gente falando a mesma língua, falando a linguagem dos problemas num contexto geográfico. E aqui a gente já caminha meio e para o final da apresentação, e aí a gente já vai passar para a parte de demonstração, para quem estão chegando agora. Então, o que é o ArcGIS Maps for Office? O ArcGIS Maps for Office é vamos dizer assim, que ele é um combo para o pacote Office, que ele vai atender tanto Excel quanto PowerPoint, vai habilitar uma espécie de plugin, então você vai trabalhar dentro dele, você não precisa sair para trabalhar com os dados. Você vai poder fazer o quê? Mapear planilhas, fazer análises espaciais e criar mapas interativos diretamente no seu PowerPoint. Ele é um add-in, como a Esri costuma chamar, ou aqui numa linguagem mais comum. Então, imaginem lá que eu tenho meu Microsoft Excel com minhas planilhas, com meus dados tabulares, com minhas colunas, com as minhas linhas. Com o Maps for Office, eu consigo habilitar, trabalhar no entendimento das coordenadas que eu tenho na minha planilha, dos endereços, dos dados de geografia, e aí geo-habilitar esses dados tabulares. Então, eu vou conseguir trazer esses dados que estavam simplesmente numa tabela, num contexto de mapa. E aí, trabalhar com essa visão espacial e trazer novos insights para os problemas de negócio. E no PowerPoint, eu consigo importar diretamente um mapa no meu slide e selecionar as layers que eu quero importar, qual eu não quero importar, sem mais aquela necessidade de ter que ficar dando print screen. Já importa diretamente no meu PowerPoint. Então, é muito intuitivo e fácil de usar, totalmente integrado com a plataforma ArcGIS. Resultados muito rapidamente, como vocês vão ver. Ele comunica as ideias de maneira bem efetiva, ele é utilizado por absolutamente todos. Então, a quem se destina o ArcGIS Maps for Office? Ele se destina para o analista, para quem necessariamente não trabalha com GIS, mas ele também se destina para o especialista GIS, que tem um traço diferenciado nesses dados. Se destina aos gestores e tomadores de decisão, vão ter um acompanhamento mais prático utilizando essa ferramenta. Tudo isso sem sair do Microsoft Office. O que vai conseguir fazer e que a gente vai ver na prática? Primeiro ponto, você vai conseguir visualizar seus dados de novas formas. Então, tudo aquilo que eu tinha numa planilha tabular, eu já consigo espacializar, consigo fazer hotspots, consigo calcular adensamentos. Eu consigo colocar os meus dados no contexto do mundo. Então, eu consigo importar dados no ArcGIS Online para cruzar dados demográficos, dados de consumo, dados de faixa etária, como o Saulo vai muito bem mostrar. Eu consigo tomar vantagem desses dados que estão disponibilizados na minha organização e cruzar com os meus dados, cruzar com a minha planilha. Consigo analisar as minhas planilhas espacialmente, tudo aquilo que eu tinha em pontos, em linhas, e consigo criar mapas muito facilmente, entender problemas de negócio já com ferramentas que eu tinha muitas vezes no meu ArcGIS Pro ou no meu ArcGIS Online. Eu consigo usar muitas ferramentas diretamente no meu Excel. Consigo adicionar mapas interativos diretamente no PowerPoint, baixando esse dado diretamente lá da minha organização. Bom, dado toda essa contextualização, a gente já conseguiu ter uma ideia do poder dos mapas dentro do meu Microsoft Office, mas nada como a gente ver isso aqui na prática. Então, eu convido agora o meu amigo Saulo Gustavo
especialista Esri, para fazer demonstração no Excel. Retorna para a gente fazer a demonstração no PowerPoint. E assim a gente faz o fechamento do nosso webinar, lembrando que continua aberto o nosso chat. Legal? Então, Saulo, Gustavo, com você. Obrigado, Vinícius. Como o Vinícius bem pontuou, né, eu vou trazer aqui para vocês uma visão de como é simples, como é rápido e fácil usar o ArcGIS Maps for Office, demonstrando aí com alguns dados que eu criei, né? Criei essas informações, juntei algumas informações para compor essa demonstração, e depois a gente mostra um teste prático, um caso prático, fazendo um download do dado de uma página e abrindo aqui o ArcGIS Maps for Office. Então, eu tenho aqui, como vocês podem ver, uma planilha com algumas informações de uma loja, de uma rede de loja que eu tenho. Tem aí as informações de área da loja, de faturamento, da receita, lucro, enfim, algumas informações pertinentes aí às minhas lojas, né? Inclusive, os endereços, o gerente, né, os responsáveis por essa loja e o nome da loja. Então, o componente espacial dessa minha planilha seria aqui, ou o meu endereço e a minha cidade. Essas duas colunas. Vocês podem ver aqui no meu Excel, eu tenho uma aba chamada ArcGIS Maps. Então, eu baixei esse aplicativo lá da página da Esri, instalei aqui, ele já habilitou esse meu add-in no meu Excel. Eu faço a minha autenticação usando o usuário nomeado ArcGIS Online, e eu já consigo adicionar um mapa ao meu Excel. Vocês vão ver que eu vou adicionar uma interface de mapa ao meu Excel. De uma maneira muito simples. E ele já, de uma maneira muito intuitiva, ele já me ajuda a entender, ele já me propõe algumas formas de trazer esses componentes geográficos, componentes espaciais, que estão em forma de tabela, para uma forma de mapa, né? Convertendo a minha tabela, o meu dado tabular, em ponto no meu mapa. Então, eu vou aqui dizer que eu vou usar os dados da minha tabela 1, que é a minha tabela que eu estou trabalhando. O tipo do local é endereço, e a coluna que eu vou usar para simbolizar o meu ponto, né, como que ele vai ser simbolizado no meu mapa, eu vou usar o lucro. Então, ele vai mostrar os dados da minha tabela, o ponto, né, a minha referência espacial vai ser baseada no endereço, e a minha simbologia vai ser baseada na lucratividade das minhas lojas. Eu vou selecionar aqui o meu padrão de geocodificação para o Brasil, para ele ter uma maior assertividade. E eu já vou ver que o ArcGIS Maps for Office já fez uma varredura no meu dado, e ele viu que os campos, que a coluna, né, que tem os componentes espaciais, são o endereço e o campo cidade. Então, eu vou simplesmente adicionar esses dados ao meu mapa, e nós já podemos ver que eu já tenho esses pontos no meu mapa, e de uma maneira muito simples, rápida e fácil, eu já consigo fazer algumas análises espaciais no meu dado. E como o ArcGIS Maps for Office é um componente da plataforma, então eu conto com vários recursos da plataforma ArcGIS, como, por exemplo, a possibilidade de trocar os base maps. Vou selecionar aqui um base map de rua. Poderia usar qualquer outro base map disponível dentro do meu ArcGIS Online. Então, vamos aqui voltar para a análise do nosso dado. Como eu bem disse, o meu dado já foi adicionado ao mapa, usando esse conceito, né, que nós trabalhamos fortemente, que é o Smart Mapping. Então, você consegue criar mapa de forma muito simples, fácil, sem ter um profundo conhecimento cartográfico, um profundo conhecimento GIS. Então, nós já temos aí os nossos dados tabulares simbolizados
no mapa, né, de acordo com a lucratividade das minhas lojas. Eu poderia alterar o estilo desse meu mapa. Eu poderia, por exemplo, gerar um mapa de calor, poderia simplesmente colocar esse símbolo, esse ponto no mapa sem nenhuma classificação, só pegando a localização. Mas vamos manter aqui essa mesma simbologia. E agora eu quero mostrar para vocês como é fácil eu agregar, adicionar algumas informações do ArcGIS, da plataforma ArcGIS, do ArcGIS Online. Eu vou aqui trazer algumas informações que vai me ajudar a entender um pouco o comportamento dessas minhas lojas, que estão aqui situadas na cidade de São José dos Campos. Vou selecionar aqui alguns fatos importantes. Esses fatos, essas informações estão disponíveis dentro da plataforma ArcGIS, dentro do Living Atlas, que é a maior biblioteca de dados espaciais digital do mundo, que nós provemos para os nossos clientes. E de uma maneira muito simples, rápida e fácil, eu adiciono esse dado de poder de compra do Brasil à minha visualização aqui no ArcGIS Maps for Office. Então, ele já carregou aqui esse dado de poder de compra. Esse dado está dividido pelos setores censitários, então eu posso ver que as regiões das minhas lojas, que as minhas lojas mais performam, que têm uma lucratividade melhor, elas de fato estão em regiões que têm um poder de compra alto, né? Como nós podemos ver aqui. Muito interessante. Isso já me traz muita informação, eu já consigo ter uma compreensão, consigo ter diversos insights apenas olhando esses dados, né? Apenas fazendo uma análise visual desses dados. Agora, eu quero também mostrar aqui uma outra forma de nós enriquecermos essa análise, né? Enriquecermos esses dados. Eu vou trazer algumas informações que também estão contidas no Living Atlas para dentro desse meu mapa, usando aqui as minhas informações de consumo, supondo que essa minha loja seja uma loja de eletrônico. Eu adicionei aqui, selecionei essas informações que são providas por nós, né, através desses dados que estão lá no Living Atlas, informações de consumos de eletrônicos. Vamos lá, vou trazer aqui, eu quero dizer que eu quero que ele faça uma análise ao redor de 1 quilômetro da minha loja, e eu vou adicionar, eu vou enriquecer esse dado, ele vai trazer essas informações de consumo de eletrônicos para dentro de uma nova coluna dentro da minha planilha. Eu tenho aqui uma coluna que eu havia criado previamente, ela está em branco, não tem nenhum valor, eu vou adicionar. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou trazer essas informações de consumo de eletrônicos para dentro da minha planilha. Essas informações de consumo vão ser referentes a um anel de 1 quilômetro ao redor da minha loja. Nós vamos ver como isso é muito simples e fácil e rápido. Se nós formos aqui na nossa planilha, nós já podemos ver que nós temos esse dado de enriquecimento criado na minha planilha. Então, ou seja, eu trouxe esse dado do meu Living Atlas, essa informação que nós provemos lá de consumo, né, poder de consumo, e nós trouxemos ela para dentro da minha planilha. Eu enriqueci meu dado tabular. E nós podemos ver aqui que nessa região dessa minha loja, vamos lá, a loja do centro, num raio de 1 quilômetro da minha loja, eu tive o consumo de cerca de 3.232.000 reais em consumo de eletrônicos.
Então, com isso, eu consigo já fazer um paralelo, consigo fazer aí eu consigo entender o comportamento dessa minha loja, né? Essa minha loja aqui, ela performou. Será que essa região é uma região onde está concentrado as pessoas que consomem mais eletrônicos? Qual é o tipo, qual é a idade desse meu público que está concentrado aqui nessa minha região? Muito interessante essa análise, né? Então, reforçando aqui, né, só voltando para a minha planilha Excel, eu tenho aqui os dados da minha loja, eu tenho o endereço que foi usado, né, para fazer a geocodificação. Então, cada endereço desse se tornou um ponto no meu mapa, e eu tenho todos os dados da minha loja. Aqui, como eu disse, a lucratividade que eu usei para simbolizar o meu mapa. Vamos lá. Agora eu quero fazer uma análise aqui para me entender um pouco melhor. O que está acontecendo com essas minhas lojas? Qual o problema dessa minha loja, por exemplo, que está aqui na Avenida Anchieta? Por que eu tenho uma região que tem um grande poder de compra? Nós podemos ver aqui essa região toda em azul, mas eu tenho uma loja que performou muito bem e eu tenho uma loja muito próxima que não performou tão bem. O que pode estar acontecendo? Nós podemos fazer uma análise aqui e verificar será que essas lojas estão muito próximas? Será que está acontecendo aí um canibalismo, né? Uma loja está puxando os clientes das outras? Então, eu vou fazer aqui essa análise de proximidade, né? Vou selecionar essa minha loja e quero entender que o tempo de percurso entre a locomoção entre uma loja e outra não pode ser menor que 5 minutos, porque se for 5 minutos, o cliente sempre acaba indo naquela loja de preferência, naquela loja que é maior. Então, eu tenho que ter essas lojas espacialmente bem posicionadas. Vamos fazer aqui essa análise de tempo de percurso, 5 minutos. Então, ele vai trazer aqui para mim, num raio de 5 minutos, né, de tempo de direção, ou seja, dirigindo de carro, quais são essas minhas lojas. Então, ele trouxe aqui, a gente pode ver que ele já simbolizou no mapa aqui as duas lojas que estão próximas dessa minha loja que eu selecionei, né, que eu queria usar como referência. Então, eu tenho essas duas lojas a 5 minutos de tempo de percurso, tempo de carro, dessa minha loja que tem uma performance boa. Então, provavelmente, essas duas outras lojas, elas não estão performando muito bem por conta dessa minha loja maior, dessa minha loja que está conseguindo atrair mais os meus clientes. E o legal aqui, dessa análise que a gente fez, que eu posso filtrar a planilha, e eu posso selecionar essas linhas no Excel. Se eu não quero verificar aqui no mapa, eu coloco aqui, selecionar linhas no Excel, e esses mesmos 3 pontos que eu selecionei no mapa, né, que a minha análise selecionou no mapa, elas estão aqui selecionadas na minha planilha também. Então, se eu quero fazer uma outra análise aqui, se eu quero fazer um entendimento melhor na minha planilha, a partir dessa seleção eu consigo fazer também. Muito simples, né? A gente pode confirmar aqui que nós não precisamos de um grande entendimento, tanto do Excel, quanto de ferramentas GIS, né? São ferramentas muito simples e intuitivas. Agora, eu queria também aqui mostrar uma outra forma, né? Para que vocês entendam quão é simples trabalhar com esses dados, né? Aqui eu tenho umas informações que eu criei para dar uma melhor sequência e cadência na minha demonstração, mas eu tenho aqui também os dados do IDEB, que eu baixei lá desse site, fiz o download aqui, vamos fazer aqui ao vivo, né? O download desses dados. Então, são os dados referentes do IDEB de 2017 por escolas na cidade de São José dos Campos. Olhando aí
a rede pública. Então, eu tenho aqui toda a informação das minhas escolas de São José dos Campos, a rede pública, a nota dela, né, do IDEB, se atingiu a meta, se não atingiu. Eu baixei aqui, vocês podem ver, eu fiz o download, ele já baixou meu arquivo Excel, estou abrindo esse meu arquivo. E eu vou fazer o mesmo passo, o mesmo processo aqui, só para demonstrar para vocês o como é simples. Eu não preciso tratar a minha planilha Excel, eu não preciso fazer ajustes, não. A minha planilha Excel, do jeito que eu a tenho, se ela tem um componente espacial que pode ser espacializado, nós podemos usar essa planilha. Então, aqui eu vou adicionar um mapa. Como vocês podem ver, essa é a minha planilha do Excel, que eu baixei lá do IDEB. Eu tenho aqui o ano que foi feita a análise, o estado, o município, e nesse caso, eu vou usar o nome da escola para fazer a geocodificação. Eu não tenho, nessa minha planilha, eu não tenho nem endereço das minhas escolas. Eu vou usar, ele vai pesquisar o nome dessa escola, né, lá na minha base de pontos de interesse. Essa linha em branco e essas outras duas linhas que ele fala da fonte, né? E aqui algumas informações adicionais. Então, eu selecionei o intervalo, né? Da minha planilha que eu quero usar. Vou avançar e a gente já pode ver aqui, como no outro caso, que ele vai me sugerir qual a forma de geocodificação que eu vou usar. Então, aqui, eu vou dizer que eu vou usar um endereço, né? Ele vai fazer a geocodificação baseada em endereço, um país, vou colocar aqui o meu geocode para usar o modelo do Brasil. E diferente da outra planilha, ele não localizou, porque ele não achou um padrão de endereço. Mas eu vou adicionar aqui, como vocês podem ver, eu posso pesquisar tanto por endereço ou por lugar. Eu vou dizer que a minha escola é o meu lugar, é o campo que ele deve usar para fazer a geocodificação. Vou melhorar aí a acurácia da minha geocodificação, adicionando o município e também o estado. Vou adicionar aqui esses dados e a gente já pode ver no meu mapa esses dados, né, referente às minhas escolas que foram geocodificados a partir da minha planilha Excel, que eu fiz o download, como vocês puderam ver, a partir do site. Então, vamos lá, aqui eu já tenho a minha informação de todas as minhas escolas, eu consigo fazer as minhas análises da mesma forma que eu fiz. Nós podemos ver aqui o quão interessante que ele trouxe todas as informações da minha planilha para dentro do meu mapa. Então, eu tenho aqui uma tabela com esses atributos, né, bem fidedignos ao que eles eram, que eles são na planilha Excel, e eu posso publicar isso, né? Eu posso estender o uso desse meu mapa. Como eu disse já anteriormente, o ArcGIS Soros é um componente da plataforma ArcGIS. Então, uma vez que eu criei esse mapa, eu fiz essas análises, eu posso publicar esse mapa no meu ArcGIS Online ou no meu ArcGIS Enterprise. E, a partir disso, fazer diversas outras aplicações, diversas outras análises, trabalhar com dashboards. Posso, de repente, usar esse mesmo dado para fazer um trabalho de campo, usando o Collector for ArcGIS, ou criar um formulário com o server 123, e assim por diante. Eu tenho diversas oportunidades. Então, partindo aí para o encerramento da minha demonstração, eu queria mostrar, né, o quão simples é e reforçar que
Você não precisa ter profundos conhecimentos da plataforma ArcGIS. O ArcGIS Maps for Office, ele é uma app de benefício que nós chamamos, né? Então, você que já é cliente da plataforma ArcGIS, você pode ir lá, baixar e fazer o uso de todos esse ferramental que nós temos. E você que ainda não procure, converse com a gente. Você pode ver aí que adquirindo uma subscrição, uma assinatura do ArcGIS Online, nós podemos ter aí acesso a uma diversidade de aplicações prontas para o uso, como essa que eu acabei de demonstrar para vocês. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida e questionamento, estou à disposição aí no chat, trabalhando com vocês. Vinícius, com você. Todos nos ouvem novamente agora. Tivemos uma transição aqui. E queria, antes de mais nada, parabenizar o Saulo pela demonstração. Realmente foi excepcional. Todo mundo aqui está acompanhando com as funcionalidades. Principalmente porque, por vários momentos, a gente até se esqueceu que a gente estava trabalhando dentro do Excel. Parecia que eu estava usando o ArcGIS Online mesmo, ou o ArcGIS Desktop. É incrível como a gente consegue fazer todas aquelas análises sem sair do Excel. Bom, então agora eu vou demonstrar como a gente consegue importar um mapa no PowerPoint, de maneira bem prática. A gente já viu como trabalhar no Excel, tivemos algumas ideias bem claras e bem legais de como você consegue ter insights depois de eu ter uma simples planilha com dados tabulares. Olha quanto de informação a gente agregou, quantas análises a gente já conseguiu fazer na performance das lojas. E depois, como o Saulo bem comentou, eu consigo publicar de volta aquele mapa que está dentro do próprio Excel, que no Excel eu consigo subir aquele mapa de volta para o ArcGIS Online, compartilhar com a minha organização. E após agora eu demonstrar o PowerPoint, a gente vai fazer a rodada de perguntas aqui, e aí a gente encerra o nosso webinar. Então, eu vou abrir aqui o meu PowerPoint, vou abrir uma nova apresentação, para vocês verem do zero como que funciona. Então, quando eu abro o PowerPoint, ele tem essa aba aqui, ArcGIS Maps, que eu baixei, que a gente já viu que, inclusive, é uma das perguntas mais recorrentes aqui, o pessoal quer saber como baixa. Só esperar um pouquinho que o Saulo já vai responder para a gente na rodada de perguntas. Então, da mesma maneira que o Saulo tinha no Excel a aba ArcGIS Maps, eu tenho aqui no meu PowerPoint a aba ArcGIS Maps. Então, quando eu clico aqui na aba do ArcGIS Maps, ele vai carregar para mim as opções que eu tenho disponível aqui dentro do PowerPoint. No caso, a primeira coisa que eu preciso fazer é logar, para conseguir acessar o meu conteúdo. Então, daí a importância e a necessidade de se ter um usuário nomeado. Que é muito simples ter esse usuário nomeado, como a gente comentou no início do webinar, reforçando. Se você é um usuário da plataforma ArcGIS, está com a manutenção em dia, você já tem direito a esse usuário. É só você habilitar e usar. Se você ainda não é um usuário, você pode fazer aquisição somente da conta do ArcGIS Online, que ela é mais acessível e desfrutar dessa e todas as outras apps que a gente comentou. Se você está sem manutenção, é só você atualizar a sua manutenção, porque é uma app de benefício, como o Saulo falou, ela já vem inclusa na ferramenta, na plataforma. Então, estou fazendo aqui meu login, eu entro com meu e-mail e com a minha senha, isso que é o que a gente chama de usuário nomeado. E aqui vocês vão reparar que ele já autenticou, já deu as boas-vindas. E aqui eu tenho a opção para adicionar o mapa. Então, habilitou já a opção de adicionar o mapa. Como eu estou logado, tem a opção de sair. Não é o caso agora, então adicionar o mapa. Ele vai buscar todas as informações que eu tenho compartilhado na minha organização. No caso, aqui na imagem. Então, ele já traz uma série de mapas aqui mais recentes que eu andei trabalhando, por exemplo. Ele já traz toda a minha estrutura de pastas, eu consigo consultar todos os mapas, todos os arquivos que eu deixei salvo, que eu testei. Posso ver tanto o meu conteúdo, como acessar o conteúdo dos grupos que eu faço parte aqui. E é literalmente um passo a passo. E é um passo a passo muito simples.
Então, como que funciona? Primeiro passo, eu escolho o mapa. Segundo passo, eu escolho as camadas que quero exibir, configuro a legenda, escolho o layout e pronto. Já vou ter um mapa prontinho aí para impressionar todo mundo com a apresentação que eu vou fazer. Então, a primeira coisa, eu vou abrir aqui esse mapa, no caso, um mapa do Havaí. Estava planejando minhas férias para lá, infelizmente não vai ser agora. Mas é um mapa do Havaí, que a gente está fazendo um teste com alguns dados geológicos de lá. Então, a gente trabalhou esse dado aqui no desktop, no ArcGIS Pro. Depois do Pro, eu publiquei esse dado no ArcGIS Online, salvei lá no ArcGIS Online. E agora estou baixando esse dado novamente do ArcGIS Online, só que dentro do meu Maps for Office. Isso é o que a gente chama de plataforma de WebGIS e ter tudo integrado. Então, eu tenho aqui as camadas que eu usei com elevação, por exemplo, terreno, que eu posso habilitar ou desabilitar. Eu tenho aqui uma simulação que a gente fez para saber os riscos de eu ter uma erupção vulcânica lá na Havaí, já que é uma ilha que tem bastante ocorrência disso. Se é um nível médio, alto. Tem as rodovias que a gente mapeou, que eu posso habilitar, os vulcões em si, os abrigos de emergência. Isso daqui eu poderia usar para aquele furacão que está ameaçando chegar nos Estados Unidos esse final de semana, inclusive. E com certeza estão usando o Esri, estão usando o ArcGIS para trabalhar e prever esses dados e prever as respostas. Mas, por exemplo, aqui eu quero importar todos os dados. Todos eles são importantes para mim. Não quero habilitar nem desabilitar nenhuma camada. Então, já escolhi a camada, eu posso configurar a legenda. E aqui eu escolho o layout. Então, eu quero um layout padrão. Eu quero preencher só a parte inferior. Eu quero um layout meia página. Eu escolho as opções. No caso, eu quero um que preencha todo o slide. Então, eu clico aqui. E aqui eu visualizo o mapa e insiro. Então, eu consigo centralizar o meu mapa aqui, por exemplo. Colocá-lo no slide. E inserir. Depois arrumar meu nível de zoom. Então, simples assim, ele já trouxe o meu mapa para dentro do Maps. Pessoal, é muito fácil, vocês viram o passo a passo. E eu posso editar o mapa aqui a qualquer momento. Ele vai buscar novamente as informações, consigo editar a minha legenda, consigo editar as informações que eu quero que sejam exibidas, depois alterar novamente as layers que estão exibindo. E assim eu consigo continuar trabalhando com o meu Maps for Office aqui na parte do PowerPoint. E dentro do Excel, que o Saulo estava mostrando, eu consigo também publicar diretamente um mapa e abrir aqui no meu Maps for Office de maneira muito fácil e muito prática, como vocês puderam ver aqui. Então, pessoal, feitas aqui as demonstrações, a gente vai abrir para as perguntas e vamos fazer o fechamento. E aqui, já convido o Saulo a tomar posto novamente, que a gente vai começar a responder as principais perguntas. Então, vamos aqui verificar a primeira pergunta que a gente vai fazer. A primeira pergunta vem aqui Estamos selecionando as perguntas aqui. Por enquanto, a gente abriu a enquete para vocês responderem para a gente se fez sentido tudo que a gente mostrou. É um feedback muito importante para a gente saber se ele vai ajudar você no dia a dia, ver se ele faz sentido para você. E agora a gente vai fazer as perguntas. Então, a primeira pergunta só que eu queria fazer para o Saulo, e aí depois ele vai dar a sequência, sobre como é feita a instalação do Maps for Office. É uma pergunta que foi das mais recorrentes. Então, essa é a pergunta que eu passo aqui para o Saulo. Quem fez a pergunta? O Saulo foi o Michel Zan, né? Legal. Ah, não. O Michel ele fez uma pergunta agora com a interação com o PowerPoint, que a gente acabou de demonstrar. Para aqueles que estão perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada, sim, vai ser disponibilizada. E após a pergunta do Michel sobre o PowerPoint, o Michel fez a pergunta sobre como é feita a instalação do ArcGIS Maps for Office. Então, Saulo, como que é feita a instalação
Legal, Vinícius. Bom, a instalação do ArcGIS Maps é muito simples. Você vai até a página da Esri, faz o download, lá é um aplicativo bem pequeno, você instala, ele vai adicionar, como eu disse, demonstrei, né, um add-in dentro do seu Excel. Tem até uma das perguntas aqui, alguém falando, no meu Excel não tem o ArcGIS Maps. Porque você precisa, de fato, baixar aí esse aplicativo lá na página da Esri. Para fazer o download, você não precisa de autenticar nada, é um download gratuito. Você pode trabalhar aí com Office 2010, Office 2013, Office 2016. E você vai precisar apenas de um usuário nomeado para fazer a autenticação no ArcGIS Online ou no seu ArcGIS Enterprise. E lembrando que você pode usar aí o seu usuário nomeado, seja um usuário comercial, uma licença comercial, seja uma licença educacional, seja qualquer modelo de usuário nomeado. Inclusive, se você tem uma conta trial de avaliação, você também pode usar para fazer esse teste aí, usar para fazer essas análises no ArcGIS Maps for Office. Muito bem, Saulo. A gente consegue disponibilizar depois o link ou o caminho só para o pessoal já conseguir baixar? É uma pergunta que eles estão fazendo. E a outra pergunta, que veio da Ludmila Calado. Ela pergunta se existe algum reconhecimento da geocodificação além do endereço e da lat long. Então, enquanto o Saulo aqui já busca para a gente o link para vocês verem onde fazer o download, Ludmila, Saulo, existe algum reconhecimento além do endereço e lat long? Como é feita a geocodificação? Legal, Vinícius. Essa é uma excelente pergunta. Sim, quando você usa o ArcGIS Maps for Office, você tem aí o poder, né? Você conta com todo o recurso e poder das ferramentas de geocodificação da plataforma ArcGIS. Então, você vai fazer a geocodificação não apenas a partir da lat-long, né? Do caso você tem aí uma coluna com a latitude e longitude, ou ainda só apenas através do endereço, mas também a partir do nome do local, né? Como eu demonstrei ali, eu fiz uma geocodificação usando o nome das escolas. Eu não tinha nenhuma informação de endereço, de coordenadas, apenas o nome das escolas e a cidade, né? Que para trazer aí uma maior acurácia e precisão das minhas geocodificações. Ainda aqui, falando, né? O Vinícius me pediu, eu tenho aqui na minha tela o link onde você pode fazer o download do ArcGIS Maps for Office. Então, se você for lá na página da Esri, procurar os produtos, né, aqui dentro de apps, o ArcGIS Maps for Office, você vai cair nessa tela, aqui, ó, só segurando, ArcGIS Apps, lá tem o ArcGIS Maps for Office, você vai entrar nessa tela aqui, onde você pode fazer o download. Você tem aqui uma página rica com diversas informações, você já pode vir aqui e fazer o download, né? Você apenas define aí se a sua máquina ou o seu Office ele é 32 bits ou 64 bits e fazer o download. Feito esse download, né, atendendo aí os requisitos, ele tem aí alguns componentes de Windows que precisam já estar instalado, você instala e ele já vai habilitar dentro do seu Excel a aba ArcGIS Maps, possibilitando aí você fazer todas essas análises e visualizações a partir do dado tabular. Muito bem, Saulo. O Saulo vai colar no chat para vocês o endereço também do link, é bem fácil. Saulo, a próxima pergunta vem do Luciano Cunha. O Luciano pergunta, tem a opção de conectar no Enterprise ou no Online? A origem do processamento dependerá da fonte de dados ou o processamento é realizado localmente? Legal. Muito boa pergunta também, Vinícius. Eu tenho a opção de fazer essa conexão usando aí o meu usuário nomeado, seja esse usuário nomeado tanto do ArcGIS Online, quanto um usuário nomeado do ArcGIS Enterprise. Esse processamento de geocodificação
é feito a partir do motor de geocodificação, do ArcGIS Online ou do ArcGIS Enterprise. Então, o processamento em si da conversão é feito nesses dois portais, e a interface onde você vai estar visualizando e analisando isso é local. Então, assim, o processamento em si não é local. Algumas atividades que ocorrem, né, algumas atividades como análise, coisas assim, são feitas dentro do próprio plugin, né, dentro do próprio aplicativo. Mas outras que exigem alguns recursos, como a geocodificação, são feitas nesses servidores, nesses portais. Muito bem, Saulo. Enquanto o Saulo cola para vocês o link no chat para fazer o download, estamos recebendo uma quantidade imensa aqui de perguntas, pessoal. Temos muitas perguntas. Acho que não vai dar conta de responder todas agora ao vivo. Se não responder a sua pergunta agora, fique tranquilo que a gente vai entrar em contato depois, seja por telefone, seja por e-mail. Então, enquanto o Saulo vai vendo as outras perguntas aqui, uma pergunta que eu vou responder é a pergunta... Só um momento. A pergunta do Rafael Namora. Rafael perguntou: vamos supor que eu estou na apresentação do PowerPoint devidamente logado e conectado na internet. Depois de publicado o mapa no PowerPoint, caso um outro usuário modifique os dados que estão sendo plotados, essa informação é atualizada? Ou seja, funcionaria como um dashboard? Então, enquanto o Saulo seleciona aqui as duas últimas perguntas, qual que foi a pergunta? Eu importei o mapa lá no PowerPoint. Vamos supor que alguém lá no ArcGIS Online editou aquele mapa que eu importei no PowerPoint. Isso aí seria atualizado? Seria dinâmico? A resposta é parcialmente. Ele não vai atualizar de maneira automática. Ele não vai atualizar na hora, vamos dizer assim. Importei o mapa no PowerPoint e minutos depois eu fui lá e editei o mapa no ArcGIS Online. O mapa que ficou no PowerPoint é o mapa que eu importei antes da edição. Mas se eu for lá e der um refresh, se eu importar o mapa novamente, 1 minuto depois que foi atualizado, perfeito. Vai ficar constantemente atualizado como um dashboard. Então, se eu fizer qualquer alteração no ArcGIS Online, é só eu voltar no PowerPoint e atualizar o mapa. É manual, né? Eu atualizo o mapa manualmente e aí ele vai ficar sempre aí up-to-date, vai ficar sempre atualizado com a última versão que eu tenho no ArcGIS Online. Então, não é automático, é semi-automático, mas funciona perfeitamente bem. Então, passo aqui para o Saulo. A gente está tendo muitas perguntas mesmo. Desde já a gente agradece o engajamento de todos. A gente vai responder mais 2 perguntas e as outras a gente vai responder posteriormente. Saulo? Vinícius, como você bem pontuou, temos bastante perguntas aqui. Eu vou selecionar as duas últimas aqui, como o Vinícius bem falou, não deixaremos ninguém sem resposta. Nós responderemos todos depois via e-mail ou qualquer outro modo, outro canal. Temos uma pergunta aqui, se esse plugin, esse aplicativo é somente para o Excel ou nós já temos aí previsão ou roadmap, né, de outras plataformas. Hoje, o ArcGIS Maps for Office, ele funciona somente dentro do Excel e dentro do PowerPoint. Ainda não temos, né, no roadmap nenhuma evolução nesse sentido para outras plataformas, outras aplicações, mas isso é interessante, me dá a oportunidade de falar que nós contamos com um espaço onde a comunidade de usuários do ArcGIS podem contribuir com sugestões como essa. Então, se você é usuário, identifica que isso seria muito importante no seu trabalho, nas suas rotinas, né, no seu processo de trabalho, entra no ArcGIS Ideas, eu vou colar o link aqui também, e sugere, faça a sugestão, ou até mesmo procure lá se já existe alguma sugestão de uma ferramenta ou de uma nova forma de usar alguma ferramenta já existente e promova essa ideia. A maioria das nossas melhorias e novas funcionalidades são extraídas desse ArcGIS Ideas, que esse é o nosso canal de ouvir, né, a comunidade de usuários. É ali que eles falam como
como está sendo o uso no dia a dia. Então, esse canal é muito importante para a gente. Eu sugiro e recomendo que vocês usem esse recurso da plataforma ArcGIS. Bom, vamos lá. Tem aqui mais uma pergunta com relação aos créditos. Se o ArcGIS Maps for Office consome crédito. Algumas funcionalidades do ArcGIS Maps for Office, ele faz, como eu disse, né, ele faz uso de ferramentas do ArcGIS Online ou do ArcGIS Enterprise. O que estiver sendo usado do ArcGIS Online, como, por exemplo, a geocodificação, ele vai ter a mesma dinâmica de consumo de crédito e uso de crédito do ArcGIS Online. Já no ArcGIS Enterprise é a mesma dinâmica. Eu não tenho esse consumo de créditos. Outras atividades, outras análises não têm consumo de crédito, também eu reforço só a mesma dinâmica do ArcGIS Online com relação à análise e algumas ferramentas. Bom, Vinícius, acho que é isso. A gente, infelizmente, não pode, a gente já está no limite do tempo, a gente não consegue atender todas as perguntas, mas eu espero que esse webinar tenha ajudado a você a expandir a sua visão com relação ao uso da plataforma, das ferramentas, das apps prontas para o uso dentro da plataforma ArcGIS, e me coloco à disposição para te ajudar, para auxiliar no que vocês precisarem. Vinícius? Muito obrigado, Saulo. Então, nós vamos lançar aqui a última enquete e fechar o webinar pontualmente às 11 horas, horário britânico, hoje, das 10 às 11. Então, se você quiser receber mais informações sobre como obter e usar o ArcGIS Maps for Office na sua empresa, é só preencher sim, que a nossa equipe vai entrar em contato. Lembrando que, pessoal, sempre frisando, se você já é um usuário ativo da plataforma ArcGIS, você já tem direito a um usuário nomeado, ter aquele login e senha, você vai conseguir instalar isso sem custos. Vamos utilizar, vamos aproveitar os benefícios da plataforma. Se você tem ArcGIS Enterprise também, você já tem usuário nomeado, que você pode fazer o uso e instalar a app. Então, habilite o ArcGIS Online, faça uso do seu usuário nomeado, se você tiver o Enterprise, o Portal. E se você não tem o ArcGIS ainda e ficou muito interessado, eu posso garantir que é bastante acessível e bastante prático para você adquirir uma licença do ArcGIS Online. Você vai conseguir trabalhar com todas as apps que a gente demonstrou, ter acesso a todos aqueles dados demográficos, fazer análise inteligente, trabalhar com formulários em campo, e muito mais. Então, a gente agradece a alta audiência, que ficou todo mundo conectado até agora, até o final. Então, prova que o webinar foi bastante rico para todos. E nós nos vemos em breve. Estamos produzindo aqui uma série de webinars. Então, em breve, Saulo e eu voltaremos com mais conteúdo rico e mais conteúdo interessante para todos vocês. Então, a gente encerra aqui a enquete. Aqueles que ficaram sem respostas, fiquem tranquilos que até amanhã, até o final dessa semana, a gente vai responder a todos. Muito obrigado pela atenção, tenham todos uma ótima quinta-feira. Forte abraço.